Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Educação de Verdade. Eu me chamo Antônio Medino. Neste vídeo, pessoal, eu quero alertar todos os pais sobre os perigos que os nossos filhos estão correndo na sala de aulas, na mão de professores inescrupulosos, de professores ideólogos, que na verdade são oficiais, digamos assim, agentes do inimigo, agentes de Satanás. Vocês vão perceber aqui dois exemplos apenas, que eu vou citar aqui, que apontam para essa direção. Prestem muito atenção, vocês pais, ao colocarem os filhos nas escolas. Prestem muito atenção mesmo. Procurem saber a ideologia geral das escolas, se forem privadas e públicas, a gente já tem uma ideia como que é. Procurem saber das atividades dos filhos de vocês, porque vocês vão ver aqui duas atividades enviadas para estudantes de 8ª série, 8º ano, que mostram bem esse caráter, essa direção de os nossos filhos estarem sendo cooptados para trabalharem para o inimigo. Estão sendo formados como, digamos assim, num quartel, como numa instituição, para trabalharem e servirem o inimigo, serem soldados do inimigo. Por isso que a doutora Mary Kay Clark, na sua obra Homeschooling Católico, um guia para a paz, nos mostra que a escola hoje é o campo do inimigo, é onde os inimigos formam os seus futuros servidores, os seus futuros colaboradores. A princípio você pode relutar, você pode questionar, mas se você for analisar friamente a realidade, de forma racional, é isso que está acontecendo atualmente. Deu para compreender? Bem, pessoal, antes de dar prosseguimento no vídeo, eu peço àqueles que ainda não são inscritos aqui no canal que se inscrevam, ativem o sininho das notificações, deixe seu joinha, se você quiser, e eu peço também que vocês, se puderem, compartilhem esse vídeo, que eu julgo ser de extrema importância, sobretudo para aqueles pais desatentos, para aqueles responsáveis por crianças ainda em período escolar que estão desatentos. Vou mostrar aqui duas histórias apenas, só para, digamos assim, mostrar como que as escolas estão atualmente. Deu para compreender? Vamos lá então. Bem, a primeira história que eu quero mostrar para vocês é uma história que aconteceu recentemente aqui no Brasil. Na verdade, no estado de Goiás. E a segunda história que eu vou mostrar é uma história que aconteceu numa escola nos Estados Unidos. Eu até imprimi aqui a matéria, não sei se vai dar para vocês lerem, mas o título, a chamada da matéria diz o seguinte: a tarefa de casa com cálculo sobre cocaína revolta a paz de alunos em Goiás. Isso aconteceu no estado de Goiás. Diz o seguinte, eu vou resumir para vocês. Basicamente o que aconteceu foi o seguinte: alunos do 8º ano receberam uma lição, eu acredito que uma lição de casa, para fazer em casa, de matemática, onde, pasmem, a primeira questão falava sobre cálculo de cocaína. Qual é a quantidade de cocaína que cabia num recipiente, num cilindro de plástico? Para vocês terem uma ideia. E muitos pais ficaram revoltados. E a coordenadora da escola simplesmente falou o seguinte: ela disse que isso era um cálculo comum, como se fosse com arroz, feijão, que não estão influenciando os alunos a vender ou a usar. Diga aí, isso ela declarou para um dos pais. Como que uma pessoa em sã consciência faz cálculos elabora uma questão, uma pessoa em sã consciência faz juízo de uma questão onde compara
aliás, comparar cocaína com feijão e ter a mesma proporção. Isso é inadmissível. Isso é inadmissível. Qual é o pai que coloca os seus filhos na escola e espera isso acontecer? A próxima questão vai ser o quê? Quantas gramas de maconha vai existir? Ficou bem claro? Quanto pesa uma pedrinha de crack? Será que pesa semelhante a um grão de arroz ou um grão de milho? Só para vocês terem uma ideia. E eu vou ler a questão aqui para vocês terem uma ideia exatamente da questão em si. Porque não basta falar, tem que mostrar mesmo para vocês a questão. A questão diz o seguinte: primeira questão de matemática, enviado para estudantes de 8ª série, 8º ano, melhor dizendo. Supondo as dimensões internas de cada pino plástico utilizado na embalagem de cocaína, como sendo um cilindro de raio 0,5 cm e altura 4 cm, o valor do volume total da cocaína desse pino de plástico completamente cheio em centímetros cúbicos será de... Aí aqui eles não elencam, a matéria não mostra as possíveis respostas. Deu para compreender? Parece ser uma questão, digamos assim, objetiva. Ficou bem claro? Quanto que dá em centímetros cúbicos o pino completamente cheio, aquele cilindrozinho, eu nunca vi, mas um cilindro. Acho que passa em TV, onde a pessoa fica cheirando a cocaína naqueles filmes. Coloca no nariz, espalha ali a cocaína numa superfície relativamente plana, ou até mesmo num papel como esse, e cheira, como se vê em filmes. Deu para compreender? Estão praticamente mostrando para os filhos como fazer isso. E dizer que isso não influencia, tá de brincadeira. Ficou bem claro? Isso aqui mostra uma coisa, pessoal. Prestem bem atenção. Não importa qual a disciplina que seu filho esteja cursando. Seja a disciplina que envolvam cálculos, ciências naturais, ciências humanas, filosofia, ciências sociais, história, português, matemática, não importa. Os inimigos sempre vão conseguir um meio ali de colocar as ideologias dele, porque eles estão formando soldados. O objetivo é esse: formar soldados para trabalharem para eles. Mas na frente, no vídeo, se vocês ficarem até o final, eu vou explicar mais sobre isso. Vou mostrar livros que comprovam isso. Só para vocês terem uma ideia. Resumindo, não importa a questão, não importa. O que importa é que eles sempre vão conseguir um meio de inocular os venenos ideológicos deles em todas as disciplinas, não importa. Agora eu vou ler aqui digamos assim, um caso de uma mulher, de uma mãe, a professora Mary Kay Clark, a doutora, mostra isso na obra dela. Ela dá um exemplo dentre vários, mas eu retirei esse, que eu achei muito pertinente para o vídeo. Ela diz o seguinte: uma escola pediu a uma menina da 8ª série que escrevesse um trabalho sobre um livro que contava a história de uma mulher que consultou uma bruxa e cujo marido havia cometido adultério com essa bruxa. Quando a mãe protestou contra o livro, a professora afirmou simplesmente que as crianças gostam desse tipo de leitura. E depois ela fala mais aqui, discorre mais. A mãe buscou também a direção da escola e a resposta foi semelhante, que não iria mudar, iria permanecer assim. Deu para perceber? Aí eu pergunto, isso são professores, coordenadores, diretores de escola que estão conduzindo a alma dos nossos filhos para a busca da verdade, estão atualizando o intelecto, as faculdades espirituais dos nossos filhos para buscar a verdade? Estão? Não. Estão preparando a mente, o corpo dos nossos filhos, como a gente está vendo aqui, e também, digamos assim, o inconsciente deles,
para aceitarem as regras do inimigo, os princípios do inimigo. Ficou bem claro, pessoal? Não importa mais qual é o país, não importa qual é a questão. Mostrei aqui praticamente duas disciplinas que são praticamente, digamos assim, opostas: matemática e literatura, opostas no sentido disciplinares, digamos assim, uma de cálculo, uma que envolve as letras. Ficou bem claro, pessoal? Não importa qual é a disciplina e também não importa mais qual é a nação. Todas as escolas, de um modo geral, estão sendo cooptadas para serem o campo de formação do inimigo, onde os inimigos estão formando os seus soldados. E se você que é pai, você que é mãe, não prestar atenção nisso, não prestar atenção nos professores, nas escolas, nos diretores, coordenadores, vocês estão entregando seus filhos simplesmente para o inimigo. Essa é a realidade. Não tem como fugir disso. Eu vou citar aqui uma passagem da obra da doutora Mary Kay Clark, ainda Homeschooling Católico, um guia para pais, onde ela afirma o seguinte: preste bem atenção, vocês que são pais, sobretudo cristãos. Esse vídeo aqui é mais direcionado para os pais cristãos, especialmente os católicos. Prestem atenção. Ela faz a seguinte indagação. Está na página 48. Bem, o que fazer quando todas as escolas disponíveis vão contra a moral católica e as convicções religiosas da sua família? O que fazer? Ela pergunta. E ela continua: vivemos uma guerra espiritual. Façam todos os discursos que quiserem. As crianças não os escutarão após terem sido treinadas no campo do inimigo. E lá no finalzinho do parágrafo, ela diz o seguinte: nossos inimigos espirituais estão sendo treinados nas escolas. O futuro pertence às crianças, como nossos inimigos bem sabem. E as crianças estão sendo treinadas no campo do inimigo. Ficou bem claro? E no parágrafo seguinte, ela fecha da seguinte forma: enquanto seus filhos e netos, seus sobrinhos e sobrinhas e os filhos do seu vizinho estiverem sendo treinados no campo do inimigo, eles, os nossos inimigos espirituais, não precisam preocupar-se com os livros que escrevemos e os discursos que proferimos. Eles têm as crianças, eles têm o futuro a seu serviço. Se não trouxermos as crianças de volta para casa, para a família, e lhes ensinarmos as verdades da fé católica, os líderes de amanhã não nos ouvirão, pois não compreenderão a verdade. Eles estarão cegos pelo humanismo secular. Eles estarão impassíveis diante da verdade. Ficou bem claro? Não preciso mais repetir aqui nada, nem desenhar nada. Essa é a realidade, pessoal, das escolas atualmente, infelizmente. Os professores, as escolas, os coordenadores no geral e diretores, seja de forma consciente ou não, de forma deliberada ou não, e muitas vezes contra a vontade de muitos professores, estão trabalhando para os nossos inimigos espirituais. E não fiquem, digamos, indiferentes, vocês pais, porque a realidade é essa. Estamos vivendo, como a doutora Mary Kay Clark deixa aqui bem claro, uma guerra espiritual. E numa guerra há soldados. Há, digamos, os lados. E os nossos inimigos se apossaram das escolas para formarem os futuros soldados deles. Estão cooptando eles. Ficou bem claro? E onde é que a gente vai formar os nossos soldados para essa batalha, para essa guerra? No lar, na nossa casa. Ficou bem claro? Com verdadeiras instruções, verdadeiras catequeses. Como diz o termo, catequese significa, sobretudo, nós estamos precisando hoje de catequese.
Catequese significa instrução religiosa por meio de perguntas e respostas. Nós devemos começar a fazer perguntas aos nossos filhos e responderem acerca de Deus, acerca da realidade, acerca deles mesmos, acerca da salvação. Nós temos que direcionar os nossos filhos para a verdade. Ficou bem claro? Ou seja, devemos fazer a nossa função de pai. A função de educar os filhos cabe a nós. Aliás, a função é nossa. Nós não podemos terceirizar algo tão valioso quanto os nossos filhos, quanto são os nossos filhos. Ficou bem claro? Não podemos terceirizar essa responsabilidade. Não podemos simplesmente deixar os nossos filhos no campo do inimigo para serem formados por eles e serem soldados deles. Vou dar um exemplo disso, o quão grave é entregar os filhos assim e ficar indiferente. No exemplo de Sócrates. No julgamento de Sócrates, quando ele estava lá no tribunal, digamos assim, fazendo a sua defesa, ele pouco, digamos assim, se defendeu. E muitos o indagavam da seguinte forma: Sócrates, por que não te defendes? E ele respondeu: como eu posso me defender durante uma semana, 2 semanas, durante o período do julgamento? De forma satisfatória se fizeram já um julgamento sobre mim durante 20 anos. O que ele queria dizer é o seguinte: durante 20 anos, até o período onde ele foi processado e julgado, poetas, legisladores, os professores da época, que eram os sofistas, falavam mal de Sócrates. Criaram, digamos, uma imagem no inconsciente ali de Atenas, que Sócrates era alguém que pervertia os jovens, que negavam as divindades da cidade. Fizeram isso durante 20 anos, poetas trágicos, ou seja, tinha a cultura, tinha os professores contra Sócrates, tinham também a questão legislativa, todo mundo via Sócrates dessa forma. Então ele já, antes de chegar lá no julgamento, ele já estava julgado. Ele não tinha como se defender. Ficou bem claro? Semelhantemente, é hoje. Se nós colocarmos nossos filhos na escola e eles passam lá, no mínimo 15 anos, 12, 15 anos, se a gente contar o período de faculdade, aí vai uns 18, 20 anos, não adianta depois chorar o leite derramado. Não adianta. Depois a gente tentar corrigir durante um ano, um mês, coisas que a gente, digamos, relegou e preteriu durante 15, 16 ou 18 anos. Não adianta. Não tem como superar em um ano coisas que a gente relegou durante 15 anos, que é a educação dos nossos filhos. Deixamos a educação dos nossos filhos, terceirizamos, o deixamos na escola, no campo do inimigo, e depois não dá para reverter isso. Não dá, é a realidade. Eu vou mostrar, só para finalizar rapidinho aqui, para vocês verem que eu não estou falando besteira. Olha essa obra aqui, Emburrecimento Programado, onde o autor deixa bem claro sobre o currículo oculto da escolarização obrigatória, ou seja, que as disciplinas, ao invés de formar os nossos filhos, conduzi-los à verdade, estão emburrecendo. E outra aqui mostra, essa aqui é de Pascal Bernardin, Maquiavel Pedagogo, ou Ministério da Reforma Psicológica. Mostra como as escolas cooptam os professores para serem soldados deles, para formar outros soldados, para manipular a mente das crianças para aceitarem os princípios do inimigo. Isso aqui mostra isso. Ficou bem claro, pessoal? Queria falar mais sobre outras obras, mas não dá. Eu penso que isso aqui é suficiente. E o tempo do vídeo já está se esgotando. Bem, pessoal, é isso. Agradeço a todos que assistiram ao vídeo até aqui. Vocês que são pais, prestem muita atenção nos seus filhos. Prestem atenção na escola, nos professores, coordenadores e diretores, sobretudo na linha ideológica das escolas. É isso. Agradeço a todos mais uma vez. Fiquem todos com Deus e até a próxima.